Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Murilo Reis e no vídeo de hoje nós vamos responder uma questão que a gente fez hoje lá no nosso History e que 66% das pessoas erraram. A questão feita por um aluno do nosso curso online, ele já está sabendo a resposta, claro, foi o seguinte: se é possível, se é legal reduzir um orçamento para uma licitação ou para uma obra privada em 35%, né? E muita gente errou porque há uma lenda, né? E talvez a gente vai explicar um pouco sobre isso aqui. Há uma lenda de que só poderia se baixar 30%, né? E vou explicar aqui que não procede isso e dar todo o embasamento para vocês. Então veja bem, só para vocês terem uma ideia, existe um trabalho feito por um engenheiro da Polícia Federal de Pernambuco, o Marcos Lima, que foi apresentado no Seminário Nacional de Auditoria de Obras Públicas em 2010. E nesse artigo, ele fez a seguinte constatação: nas obras do DENIT, lá de Pernambuco, quando nós tínhamos de 1 a 5 empresas participando da licitação, geralmente as empresas vencedoras ficavam com um orçamento aqui próximo da referência do edital. O desconto médio aqui foi em torno somente de 6%, ou seja, é como se uma licitação com 5 ou menos empresas, a empresa vencedora deu um desconto de apenas 6% para levar a licitação. Olha o que ele percebeu, que de 5 a 9 empresas, analisando dezenas, centenas de licitações, ele começou a perceber que houve, aqui uma tendência de baixa. Aí tu me perguntas, Murilo, então quer dizer que quanto mais empresas participando, mais o preço reduz? Quer dizer, esse gráfico vai continuar baixando? Não, esse que é o interessante. Ele percebeu que de 9 empresas em diante, começou a haver uma estabilidade nesses valores. Esse delay aqui, esse desconto, quando tem de 9 e ele encontrou licitações de até 31 empresas, foi de 36% de desconto. Ora, então é óbvio, já estou mostrando para vocês aqui, que é muito comum ter licitações com descontos maiores que 30%, certo? Agora, fato que nós não vamos discutir aqui os motivos disso, né? Talvez alguns de vocês possam estar até já fazendo conclusões. Fato que essas obras, como é muito comum no Brasil, não é só por causa disso, levaram mais do dobro do tempo para ser executadas, 132% a mais do que o tempo, e houveram aditivos financeiros de 25%, que é o limite, né? Mas esses prazos esticados e esses aditivos estão presentes em todos os tipos de obras. Aqui eu citei só uma, para que a gente possa começar a verificar algumas mazelas que o Brasil tem. Que toda obra tem aditivo, porque os projetos são mal feitos, porque os orçamentos são mal feitos. E também, devido à nossa legislação e uma série de fatores, os prazos também geralmente não são cumpridos, tá? Então, de acordo com o artigo 48 da Lei 8666, quais são os fatores que realmente fazem com que as empresas sejam desclassificadas de uma licitação? O primeiro é quando a proposta da empresa não atende às exigências. Faltou um documento, o orçamento está com alguma irregularidade, está faltando algum item, coisas desse tipo. A segunda maneira é se a empresa que está prestando a proposta apresentar um valor superior ao que está no edital, né? Nem precisava dizer isso, que é meio óbvio, mas está escrito na lei que eu não posso apresentar uma proposta, um preço maior do que aquele preço do edital que está lá. De onde é que vem esse preço, Murilo? O órgão público que vai fazer uma licitação, ele contrata empresas ou pessoas para fazerem um projeto e um orçamento. Esse orçamento, de acordo com o decreto 7983 de 2013, deve ser utilizado como base para os seus custos o SINAP, quando for obras de uma maneira geral, ou quando for obras de infraestrutura rodoviária,
o DENIT. Agora, outro motivo das empresas serem desclassificadas de licitações é preços inexequíveis. E aqui é que está o grande detalhe, porque existe muita confusão em relação a isso. A lei ela define dois critérios subjetivos, que dependem de interpretação, e um critério objetivo. O critério subjetivo é o seguinte: se você encontrar custos de insumos inexequíveis. Então, por exemplo, se você botar no seu orçamento que o saco de cimento é R$1, claramente é uma coisa inexequível. Ninguém vai conseguir comprar um saco de cimento de R$1. Então, a própria comissão de licitação que vai avaliar a tua proposta ou um concorrente nesse processo pode apontar isso e a tua empresa ser, então, chamada a justificar, e como é uma coisa injustificável, provavelmente a tua empresa vai ser desclassificada. A outra coisa é se tu colocar coeficiente de produtividade que também seja inexequível. Então, por exemplo, uma composição de alvenaria normal, vamos imaginar que um pedreiro leve 0,25 horas para fazer 1 metro quadrado. Se tu botou lá na tua proposta que em vez de ser 0,25 horas, é 0,0001 hora, é óbvio que o teu pedreiro, né, não é uma máquina, não é um super-homem, o The Flash, para ele conseguir fazer produção tão grande em tão pouco tempo. Então isso também pode ser apontado, né, pela comissão de licitação ou por um concorrente seu. Agora, existe um critério objetivo, que esse aqui é que talvez tenha levado a maioria das pessoas a errar. Porque o que diz lá no critério objetivo? Que estarão eliminadas as propostas que apresentarem valores menores do que 70%, só que aí não é 70% somente do edital, pessoal. É o seguinte, ó, tu vai pegar 70% do valor da planilha de referência, que é a que está lá no edital, 700 mil. E tu vai tirar 70%, presta atenção, da média das empresas, aqui eu coloquei que tem 5 empresas participando, da média das empresas que apresentem um valor maior do que 50% do valor de referência. Ora, se o meu valor de referência está lá no edital dessa obra é 1 milhão, acima da metade, 50% a mais, nós temos 4 empresas. Se eu tirar essa média aqui, eu já fiz a continha aqui do lado, a média desses 4 valores dá 712.500, a média. Então agora eu vou tirar 70% dessa média. 70% dessa média dá 498.750. Aí a lei diz o seguinte, que estará desclassificada por inexequibilidade de preços a empresa que apresentar um valor menor do que o menor desses valores. Ora, o menor desses valores é 498.750. Alguma empresa aqui apresentou valor menor do que esse? Sim, essa empresa aqui. Então ela está desclassificada. Mas observe que uma empresa de 500 mil, ela poderia ter ganho. Por quê? Porque o ponto de corte aqui ficou em 498.750. Então, teoricamente, se poderia dar um desconto de até 50%. É óbvio que eu não estou recomendando isso de forma nenhuma, muito pelo contrário. Eu acho que todo orçamento ele tem que ser feito com uma boa técnica, independentemente de questão de quantos por cento de desconto eu vou dar. Eu tenho que tentar vencer uma licitação com um preço que seja realmente um preço razoável para que a minha empresa consiga executar a obra com a qualidade que ela foi especificada e também que a minha empresa tenha lucro. E muitas vezes você vai conseguir isso não baixando o preço, mas sim eliminando outras empresas que cometem muitos erros bobos, né, em orçamento de obras. Então, o bom orçamentista vai conseguir prosperar encontrando o erro na proposta das outras empresas e desclassificando elas por esses erros. Bem, e Murilo, outra pergunta que ele fez, onde é que eu posso reduzir então os valores do meu orçamento? Então olha só, as maneiras que eu considero as mais fáceis, a primeira é reduzir o BDI, ou seja, se eu reduzir o lucro da minha empresa, que eu pretendo ganhar nessa obra, obviamente que eu estou reduzindo o meu orçamento como um todo e aumenta a minha chance de ganhar a licitação. Também eu posso reduzir com critérios, aqui nós não vamos entrar em detalhe por conta do tempo do vídeo, nos detalhes, mas eu também poderia reduzir algo nos encargos sociais, ok?
E o que é o melhor de todos, ou seja, o que é o mais comum, inclusive, é eu baixar o custo dos materiais. Ora, lá no meu orçamento de referência, como eu falei para vocês, a pesquisa foi feita pelo Sinap. Então agora eu vou pegar e vou ligar para os fornecedores, né, para poder solicitar o preço dos materiais, que geralmente eu vou encontrar eles abaixo do valor da referência, né? Por exemplo, em 2010, naquele mesmo congresso, o Sinaop, 3 engenheiros da Polícia Federal fizeram uma pesquisa comparando o seguinte: eles foram visitar obras, né, auditar obras, eles compararam quanto que a empresa tinha ganhado, tinha comprado o material e comparou com o valor de referência lá do orçamento do edital. E olha só que ele chegou à conclusão, que a empresa geralmente compra cimento, quando compra em grande quantidade, 5% mais barato do que o valor que está lá no edital da licitação. Areia, 38%. Tinta chegou a 56% mais barato que a empresa comprava em relação ao edital. E metais, torneira, etc., chegou a 67%. E aqui tem vários outros itens nesse artigo desses 3 engenheiros que nós não vamos detalhar aqui. Então, eu preciso fazer realmente uma pesquisa de preço com os fornecedores para que eu consiga baixar os meus valores, ok? Agora vai ficar uma pergunta aqui. Num orçamento muito grande, eu preciso realmente pesquisar o preço de todos os materiais, porque daria muito trabalho. Fica essa dica aí que eu vou falar com exclusividade lá no Close Friends. Bem, e Murilo, então por que esses valores de referência eles são tão altos? Lá do Sinap ou do DENIT? Porque é o seguinte, primeiro, quando é feita a pesquisa de preço, o pesquisador, no caso do Sinap, é do IBGE, ele pesquisa no mínimo 3 lojas e o valor que ele vai considerar lá na referência não é o mais baixo que ele encontrou no mercado, é a mediana. Ou seja, se ele encontrou um saco de cimento de 20, outro de 22 e outro de 26, o valor que vai lá para o Sinap, que vai para a referência, não é o de 20, nem é o de 26 e nem é a média, é o valor do meio de 22. Outra coisa é que essa pesquisa feita pelo IBGE é feita no varejo, ou seja, na loja. Diferentemente do construtor que compra do distribuidor e muitas vezes até do fabricante, conseguindo descontos muito maiores. E também a pesquisa feita pelo IBGE para a referência de preços é feita na menor unidade comercializada, ou seja, o pesquisador do IBGE vai lá e pergunta o seguinte: quanto é que custa um saco de cimento? Né? Ou seja, os efeitos barganha e cotação não são considerados. Não é considerado lá na hora da pesquisa que vai comprar em grande quantidade. Não é solicitado desconto, por exemplo. Então, por conta disso tudo, geralmente os valores de materiais são mais baixos. É claro que o sistema não é perfeito. Então, tem muitos casos que, por exemplo, a mão de obra, né, que realmente um empresário paga na sua empresa, será mais alto que os valores também que estão na referência. Então, é uma discussão que levaria um dia inteiro e não apenas um vídeo no Instagram. Pois bem, então, só para poder corroborar, além de 66% das pessoas terem errado a primeira pergunta, que era se poderia baixar 35%, eu mostrei aqui que legalmente, em muitos casos, isso não é motivo de desclassificação. 58% das pessoas erraram uma outra coisa, que eu coloquei lá a opinião de um aluno meu, que colocou lá, não, porque o limite é 30%, né? 58% acreditaram que o limite era 30%, e eu estou mostrando aqui de onde é que vem esses famosos 30%, mas na verdade não é 30% do valor do edital, é 30%. Eu vou pegar do valor do edital e da média das propostas superiores a 50% para definir a minha linha de corte. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vou pedir para vocês aqui, se vocês ficaram até o final, curtam, comentem, tirem suas dúvidas e compartilhem com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima.